Levítico, o estudo de Levítico. Tem uma introdução aqui de Robert P. Gordon. O terceiro livro de Moisés é chamado o livro Levítico na Septuaginta e na Vulgata. As versões em português refletem o título da Vulgata Latina. Não é o título mais apropriado, pois os levitas quase não são mencionados no livro, mais 25, 32 a 33. Por outro lado, o tema do livro está profundamente relacionado ao chamado sacerdócio levítico e, nesse sentido, é aceitável. Levítico pretende registrar regulamentos de natureza, principalmente ritual e cultica, que foram confiados a Moisés na tenda do encontro, 1.1 e Êxodos 40:35, e no Monte Sinai, 7:38 e etc. Ocasionalmente a palavra é dirigida a Arão, seja sozinho, seja junto com Moisés, 11.1. Mesmo as poucas passagens, como os capítulos 8 e 10, que estão em forma de narrativa, não têm o objetivo de descrever o que já aconteceu, mas de usar esta forma para prescrever o que deve acontecer na sequência. Com essa percepção, podemos explicar, por exemplo, a aparente confusão entre a oferta sacerdotal de cereal da consagração e a oferta diária de cereal, em 6:20. Em Levítico, vemos como Israel pode cumprir sua vocação, agora que o tabernáculo está completo, e se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa, Êxodo 19:6, pois nem mesmo a monstruosidade do bezerro de ouro e a escolha da tribo de Levi para o serviço sacerdotal excluíram o indivíduo israelita do envolvimento íntimo com o ritual do sacrifício. Embora muitas orientações sejam dirigidas aos sacerdotes, a condução do culto não era uma questão secreta. A parte principal das leis das ofertas é dirigida aos israelitas, e algumas tarefas, como matar o animal do sacrifício, lhes são impostas, o que une esse livro, que trata de tópicos tão diversos quanto sacrifícios e doenças de pele, leis de alimentos e festas, é a concepção de Israel como um povo santo para o Senhor. Confira 20:26. As reivindicações de Deus para o seu povo se estendem muito além do pátio do tabernáculo, até a aparentemente insignificante distinção entre animais puros e impuros tem algo maior em vista: que o povo de Israel se conscientize de sua separação de todas as outras nações da antiguidade. A santidade prática ordenada em Levítico tem um conteúdo fortemente moral. Aqui temos evidência novamente de que o cuidado pelos pobres, inculcado em Deuteronômio, está tão claro aqui em Levítico quanto lá, e além disso, em Levítico é introduzida a legislação definitiva para que os princípios humanitários sejam colocados em prática. N.H. Knight, acerca de Levíticos 27:8. Sempre que essa consciência social está em evidência, a santidade acarreta muito mais do que pureza ritual. Há uma medida considerável de homogeneidade acerca do livro na sua presente forma, como está claro na inter-relação entre leis e seções inteiras. De tempos em tempos, topamos com pós-escritos, os colofões. Aí vai dar umas referências aqui, né? M.H. Segal, K.A. Kitchen, e aí um monte de números aqui de versículos, tal, 7:37, etc. Segal sugere que todos, contendo grupos separados de Torá, regulamentos sacerdotais eram usados como manuais com o pós-escrito, tendo a função em cada caso de um tipo de página de rosto. Esses colofões, seja no final de um documento, seja no final de cada uma de suas partes, eram muito comuns no Antigo Oriente Médio.
Uma origem bem diferente para os capítulos 17 ao 26 foi sugerida por A. Klosterman em 1877. Esses capítulos têm muito em comum com o livro de Ezequiel e dão ênfase especial à santidade. Com relação a este aspecto, Klosterman designou a seção como de Heiligkeitsgesetz, a lei da santidade. Os capítulos 19 a 22 estão especialmente saturados do princípio da santidade. Referências semelhantes são encontradas fora do suposto código, embora não em tanta profusão, de forma que o fator santidade não pode ser o único critério pelo qual a lei da santidade é diferenciada de outro material de categoria semelhante. Há ainda o problema adicional de que o capítulo 17, que não tem vestígios do tema santidade, tem tantos elos verbais e tópicos de ligação com os capítulos anteriores que parece fora de lugar na lei da santidade. Em relação a isso, indicações de antiguidade são tão evidentes nos capítulos 17 a 26 quanto no restante de Levítico, e se reconhece cada vez mais nos círculos acadêmicos que o núcleo da legislação levítica deve ser datado dos anos de formação da história de Israel. Então, estava lendo aqui nos capítulos 17 a 26, quanto no restante de Levítico, e se reconhece cada vez mais nos círculos acadêmicos que o núcleo da legislação levítica deve ser datado dos anos de formação da história de Israel e não do período do exílio e do declínio. Como aqui, de novo, vou voltar aqui. Quanto ao restante de Levítico, isso se reconhece cada vez mais nos círculos acadêmicos que o núcleo de legislação da legislação levítica deve ser datado dos anos de formação da história de Israel e não do período do exílio e do declínio. A descoberta do material cultico cananeu nos textos de Ras Shamira teve papel significativo nessa mudança de atitude em relação a essa literatura sacerdotal. Os textos de Ras Shamira mostraram ainda que um bom número de termos técnicos associados ao sistema sacrificial e considerados invenção dos autores sacerdotais já estava sendo usado em Ugarit muito tempo antes do período determinado para os escritos sacerdotais S.H. Hulke. Nada poderia estar mais distante do ponto de vista de Levítico do que a representação da sua ordem sacrificial como um instrumento do homem para a sua própria redenção. É pressuposto básico do livro que o sacrifício é um decreto divino, o meio divinamente apontado pelo qual homens pecadores podem se aproximar de um Deus santo. Isso não significa que essa é a forma ideal ou perfeita de se aproximar de Deus. Não valia para pecados arrogantes contra Deus, Números 15:30, e como claramente ensina o Novo Testamento, o seu valor era completamente derivado e não teria existido sem a eficácia do auto-sacrifício de Cristo. A origem do sacrifício está no passado distante e não registrado. No Antigo Testamento temos apenas vislumbres da sua prática na história primitiva, mas certamente podemos afirmar que essa instituição estava investida de autoridade divina em Israel, pois em Israel, entre as cruezas e superstições que acompanhavam a sua observância em rituais pagãos, ensinava lições morais acerca de Deus e de suas exigências para com suas criaturas. Levíticos 17:11 apresenta a razão da existência do sistema sacrificial, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. O ônus é do homem em prover o meio da propiciação, mas é Deus quem provê o que o homem nunca poderia suprir dos seus próprios recursos. Assim está em Cristo o antítipo dos sacrifícios levíticos, Cristo a quem Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Romanos 3:25.
Há declarações esporádicas nos escritos proféticos que parecem repudiar o sistema sacrificial como um todo. As referências geralmente citadas são Isaías 1:11, etc. Jeremias e Amós parecem estar dizendo que Israel não ofereceu sacrifícios no período do deserto. Os outros, que seria melhor que seus contemporâneos abandonassem os seus sacrifícios e dias sagrados em favor da conduta correta e da justiça social, mas não é necessário interpretar estas declarações fulminantes como evidência da rivalidade entre profetas e sacerdotes ou de tensão entre a palavra e o sacramento. Elas devem ser vistas como o pano de fundo do abuso geral do sistema sacrificial em Jerusalém. O israelita mediano não parava para pensar que as suas ofertas rituais ao Deus dos seus pais eram um escárnio, enquanto persistiam as suas associações traiçoeiras com os cultos cananeus de fertilidade. Jeremias e Amós estavam lembrando a seus ouvintes que no Sinai Deus ordenou primeiramente a obediência e depois transmitiu as leis rituais. A frase hebraica traduzida por quanto há em Jeremias 7:22 seria melhor traduzida por causa de quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei por causa de holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem, tanto Jeremias quanto Amós demonstram estar conscientes da tradição do deserto e é muito importante que fossem ignorantes dos registros que relataram da oferta de sacrifícios durante aquele período. Em qualquer perspectiva que se tenha da origem do Pentateuco, a tradição corrente nos dias de Amós teria falado de sacrifícios no tempo de Moisés e dos patriarcas antes dele. Aí aqui vai dar J.A. Motier. Isso se aplica com mais força ainda a Jeremias. E só precisamos pensar nas referências ao sacrifício no livro da Aliança, Êxodos 20:24 e 23:18, para valorizarmos o que diz Motier. Não o princípio do sacrifício, mas a prática contemporânea é que evoca a condenação do profeta. Em nenhum lugar do Novo Testamento, que é a florescência completa da percepção profética, vemos que os sacrifícios judaicos eram considerados algo que não fosse uma instituição divina. Antes de chegar o tempo da reforma, o nosso Senhor e os seus apóstolos participavam do ritual do templo. Quando os autores do Novo Testamento tentaram explicar o significado do Gólgota, na maioria das vezes o faziam em termos sacrificiais derivados de Levítico e de material sacerdotal associado. Já na época do Antigo Testamento, o precedente havia sido estabelecido. Não é acidental que quando a religião sacerdotal e a profética se encontram na figura de servo do Senhor em Isaías 53, se alcance o ponto mais alto da religião do Antigo Testamento, visto que tudo que tem valor no culto toma o seu lugar numa pessoa que tanto faz a propiciação sacrificial, Isa Cordeiro, oferta pela culpa, quanto também requer o amor e a lealdade pessoal do coração humano. R.J. Thompson. No Novo Testamento, a perfeição física dos animais de sacrifício é transposta na perfeição moral que caracterizou o grande antítipo. Hebreus 9:14, 1 Pedro 1:19, ao passo que aquelas ofertas de animais não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Hebreus 9:9. Cristo entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hebreus 9:12. Aliás, é somente retratado nosso Senhor ao mesmo tempo como sacrifício e sumo sacerdote que faz o sacrifício, é que o autor de Hebreus consegue abarcar todas as implicações da morte dele. A morte do nosso Senhor compartilha
da natureza de uma oferta pelo pecado, Romanos 8:3 e 2 Coríntios 5:21, sendo prefigurado especialmente nas ofertas pelo pecado do dia da expiação, Hebreus 13:11, e nele em Cristo as festas de Israel, Levíticos 23, encontram a sua realização completa, 1 Coríntios 5:7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 15:23, Cristo o primeiro, que o nosso Senhor morreu na Páscoa, 14 de Nissan, e ressuscitou dos mortos no dia dos primeiros frutos, 16 de Nissan, torna a comparação com a festa especialmente apropriada. Também há muitas referências no Novo Testamento ao conceito de sacrifício espiritual, sacrifícios que o cristão pode oferecer a Deus de forma aceitável em virtude do sacrifício de Cristo, que é válido para sempre. Esse conceito também tem suas raízes no Antigo Testamento e há expressões judaicas dele na literatura de Qumran e também na corrente central da literatura rabínica. Apresentamos algumas indicações da nossa atitude em relação à interpretação tipológica da Bíblia na introdução de Êxodos 25:40. O que vale para o tabernáculo vale também para as ofertas. Aqui são estabelecidos alguns princípios que não dependem da aplicação do significado tipológico a cada pequeno detalhe do ritual descrito. Afirma-se primeiro que na personagem ação ou instituição que é denominada tipo, deve haver uma semelhança em forma ou espírito ao que lhe corresponde no Evangelho, e em segundo lugar que não pode ser qualquer personagem, ação ou instituição presente na escritura do Antigo Testamento, mas somente as que são ordenadas por Deus e foram designadas por Ele para prefigurar e preparar para as coisas melhores do Evangelho. Patrick Faibain. Agora vai falar sobre a substituição de votos e os dízimos, as ofertas. Primeiro, regulamentações gerais, letra A, holocaustos. O Manual dos Sacrifícios está dividido em duas seções. A primeira e maior as ofertas, regulamentações gerais, os holocaustos. O Manual dos Sacrifícios está dividido em duas seções. A primeira e maior contém orientações de interesse tanto para sacerdotes quanto para leigos. Por outro lado, dos 6 ao 8 e 7 ao 36 apresenta muitas informações que eram dirigidas somente aos sacerdotes, visto que o holocausto era o sacrifício hebreu par excelência, está no topo da lista. Do gado 1 ao 9, versículo 1. A menção da tenda do encontro indica que o livro de Levítico é uma continuação de Êxodos 40, do 30 ao 38. Versículo 2. Oferta é a palavra que é transliterada como Corban. Em Marcos 7:11 significa aquilo que é trazido para perto. Rebanho pode ser de ovelhas ou de cabras. Versículo 3, holocausto. O termo hebraico é olá, que significa o que sobe. Denota um sacrifício que a parte do seu sangue e pele era totalmente consumido no altar. Às vezes o termo calil, também holocausto, é usado. Deuteronômio 33:10 e Salmo 51:19. O holocausto diário, matutino e vespertino era de tal maneira uma característica do ritual no tabernáculo, Êxodos 29:38 a 42, e Números 28, 3 a 8, que o altar no pátio do tabernáculo era conhecido como o altar do holocausto. Sem defeito, só pode ter significado físico neste contexto, mas não há uma conotação moral
quando a mesma linguagem é usada acerca do nosso Senhor. O antítipo do holocausto e de todas as ofertas, Hebreus 9:14 e 1 Pedro 1:19. Para que seja aceito, é melhor do que de uma própria vontade. Esse aspecto já em A. Jukes, The Law of the Offerings, página 50 a 51. Versículo 4. E porá a mão no dia da expiação. A confissão de pecado acompanhava esse ato, e é difícil não perceber uma alusão à identificação ou representação sempre que ocorre em contextos sacrificiais. Como propiciação, embora a ideia de pecado no ofertante não fosse proeminente no holocausto, tinha o efeito de expiar. Propiciar, novamente, temos a raiz KPR, V, comentário de Êxodo 25:17, os erros involuntários da pessoa. Versículo 5, será morto. O sujeito do verbo no hebraico é claramente terceira pessoa do singular masculino. NTLH, o homem matará o touro. Isso significa que o israelita comum é que tinha de matar o animal que ele levava ao sacrifício. Ezequiel deseja reservar essa tarefa aos levitas. Ezequiel 44:10. Os sacerdotes eram responsáveis pelo sacrifício dos animais apresentados como ofertas pelo povo todo. Derramarão e é preferível aborrifarão na NTLH. Comentário de 4:6. Visto que o sangue era recolhido numa bacia e lançado contra os lados do altar. Zacarias 9:17. As observações de rodapé que fazem referência a Hebreus 12:24 e 1 Pedro 1:2 da VA e da RV são, portanto, inadequadas nesse ponto. Versículo 6, pele, de acordo com 7:8, a pele de animais oferecidos em holocausto era propriedade do sacerdócio. Verso 7, fogo do altar. O fogo do altar não podia apagar, mas muitas vezes deve ter apenas fumegado. Agora o ritual se concentra no altar e são os sacerdotes, os descendentes do sacerdote Arão, que têm primazia. Versículo 9. As vísceras e as pernas traseiras devem ser primeiramente lavadas das impurezas dos excrementos antes de serem colocadas no altar. Queimará traduz a raiz QTR, que é o termo para queimar sacrifícios do altar. Da mesma raiz vem a palavra para incenso. Aqui o aroma agradável que sobe a Deus para queimar até consumir no altar, como no caso da oferta pelo pecado. Veja também Números 19:5-8 em conjunção com novilho sem defeito. Usa-se em geral o verbo SRP, oferta preparada no fogo. Oferta de alimentos liga a palavra hebraica com outra raiz que significa alimento, melhor seguir a NVI. Aroma agradável, essa ideia fortemente antropomórfica já fez um longo caminho na história da religião, desde Babel até o Gólgota. Uma versão mais rude e literal pode ser encontrada no relato babilônico do dilúvio, segundo o qual os deuses se uniram em enxame como moscas para usufruir do aroma agradável do sacrifício de Utnapishtim. No Novo Testamento, lemos que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:2. 2. Do rebanho. Versículo 11, o lado norte do rebanho. Versículo 11, o lado norte, no caso não é versículo, é número 2, né? Foi dividido aqui pelo número 1,
que era do 1 ao 9, né, do gado, e 2 do rebanho. 1, 10 ao 13, versículo 11. O lado norte é algumas vezes associado à habitação divina. Essa é uma informação nova e não deve ser restrita a essa categoria de ofertas queimadas, holocaustos, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa deveriam ser mortos todos no mesmo lugar. 3 de aves, versículo 11. O holocausto de aves era adequado às condições econômicas dos membros mais pobres da comunidade. A pobreza em questão era do tipo material e não se presta ao tipo de interpretação que classifica os adoradores de acordo com o desenvolvimento espiritual. Maria, que pertencia à elite espiritual, valeu-se dessa concessão. Lucas 2:22, pombinho, literal, filhos de pombos, que pode se referir ao gênero e não à idade, de acordo com uma expressão idiomática semítica conhecida. Versículo 15, destroncará o pescoço. Isso não era feito no caso de uma oferta pelo pecado. O sacerdote teria de deixar escorrer o sangue ao pressionar o corpo do animal contra a parede do altar. O sangue seria insuficiente para que fosse usado como o de animais de sacrifício de porte maior. Versículo 16, conteúdo é possível, mas a BJ prefere penas cinzas. A palavra significa com maior frequência gordura, e aqui denota as cinzas, gorduras que eram removidas do fogo do altar. Versículo 17, sem dividi-la. O tratamento que Abraão deu às aves mortas na cerimônia da aliança, descrita em Gênesis 15, 9. Letra B, as ofertas de cereal, 2 do 1 ao 16. A palavra traduzida por oferta de cereal pode significar em outros contextos presente ou tributo. Aqui ela significa um presente para Deus, a fim de garantir o favor dele. Kurtz, citado no NBD, página 1050, observou a correspondência entre os ingredientes da oferta de cereal e a minha no lugar santo, os pães da presença, o óleo do candelabro e o incenso do altar de ouro. Embora a oferta de cereal apareça nessa seção como um sacrifício independente, com frequência era apresentada um conjunto com holocaustos e ofertas de comunhão. Não assada. Versículo 1. Alguém representa o hebraico nefesh, com frequência traduzido por alma. Muitas vezes a palavra não significa nada mais que pessoa e raramente reflete o conceito grego de alma. Oferta de cereal, carne, como na VEA, oferta de carne com o significado de alimento, mas é agora bem inadequado para traduzir minha melhor farinha. Há apenas uma palavra no original e por isso é melhor omitir melhor. De acordo com a tradição judaica, a farinha era peneirada, mas não moída para se tornar fina, como em algumas versões. Versículo 2, todo o incenso estava incluído na porção memorial. Aqui de toda forma fala que a farinha era peneirada e não moída, como fala em algumas versões. Só que primeiro que para o grão de trigo virar farinha ele tem que ser moído. Então de toda forma, não tinha grãos inteiros de trigo ali. Era todos moídos para ser farinha de verdade, se tornar farinha. Versículo 2. Todo o incenso estava incluído na porção memorial. Journal of Semitic Studies, 1956, página 97 a 105, que era queimada no altar. Versículo 3. O que sobrava da oferta de cereal era propriedade dos sacerdotes, e como parte santíssima
só poderia ser comida por eles dentro dos limites do santuário. Assada, versículo 4, forno. Um forno portátil ou uma panela de fogo. A farinha era colocada contra a parede interior do cilindro de argila, previamente aquecido por um forno aceso no seu interior. Note, entre parênteses, note, né? Há uma ótima ilustração disso no NBD, página 166. Bolos feitos sem fermento. Da derivação da palavra bolos, pressupõe-se que tenham sido perfurados. Amassados com óleo significa mais naturalmente que o óleo era acrescentado à farinha antes do início do processo de assar. Pães finos sem fermento e untados com óleo também eram aceitos. Versículo 5. Assadeira, uma chapa plana ou uma panela feita de ferro. Ezequiel 4:3. 3 instruções adicionais. Versículo 11. Fermento e mel não eram permitidos na oferta de cereal em virtude de uma tendência a fermentar. 2 palavras diferentes são traduzidas por fermento nesse versículo. Para a primeira, a nebe traz qualquer coisa que fermente. Versículo 12. Mas ambos os ingredientes proibidos podiam ser apresentados como oferta dos primeiros frutos, com a condição de que não fossem queimados no altar. O mel é mencionado como parte da oferta dos primeiros frutos, apresentado sob iniciativa de Ezequias, 2 Crônicas 31:5. Pode ter sido um melado de uvas ou mel de abelhas. O fermento rapidamente se tornou símbolo de corrupção moral nos pensamentos rabínico e neotestamentários. Versículo 13. O sal, por outro lado, tinha o efeito de conservante se o seu uso era exigido em ofertas de cereal. Sacrifícios de animais também eram salgados. Ezequiel 43:24. O texto mais longo de Marcos 9:49, como na VA. Refeições divinas sendo tratadas da mesma forma que refeições comuns. Alianças firmadas com refeições sagradas temperadas com sal eram consideradas irrevogáveis. Números 18:19, 2 Crônicas 3:5. Versículo 14. A restrição de sacrifício no altar, versículo 12, não se aplicava às ofertas de cereal. Versículo 16. A expressão primeiros frutos representa uma palavra diferente da que foi traduzida de forma semelhante no versículo 12 e é usada principalmente acerca de cereais e frutas. Os grãos de trigo seriam primeiramente tostados e depois esmagados. C. Ofertas de comunhão 3, do 1 ao 17. A palavra traduzida por oferta, sacrifício de comunhão, pode estar associada ao substantivo hebraico shalom, paz, prosperidade, completitude, ou com o verbo shilem. Compensar, em geral, é usada no plural shelamim, como aqui com um sentido abstrato e com frequência em conjunto com um termo comum para sacrifício, zebá, um termo cognato no garítico sem dúvida de sentido semelhante. Parece ter feito parte da terminologia sacrificial regular. Havia 3 categorias de ofertas de comunhão. A oferta podia ser por gratidão, resultado de um voto, ou voluntária. Somente nesta oferta havia porções para Deus, para os sacerdotes e para os adoradores, de forma que a comunhão se tornou um aspecto muito importante. Milgrom destaca
No entanto, que essas ofertas são comidas na presença do Senhor, Deuteronômio 12:7, e não com ele. As instruções desse capítulo se enquadram em duas partes. Os versículos 1 ao 5 são concernentes a ofertas do gado e os versículos 6 e 17 as ofertas do rebanho, subdividido em carneiros e cabras. A oferta de paz, como é também chamada, não era uma oferta para se estabelecer a paz, mas que celebrava e se alegrava numa paz já estabelecida. A J. Pollock, como ilustração dessa explicação da oferta de paz, talvez possamos observar que a ideia de propiciação raramente está presente, se é que está em algum momento com os outros sacrifícios de animais. Isso é diferente. Número 1 do gado, capítulo 3. Versículo 1. A aceitação de um animal fêmea faz a diferença a ser observada entre a oferta de comunhão e o holocausto, a oferta queimada, com o qual tem muita afinidade em termos de ritual. Versículo 3. A gordura que cobre as vísceras é o redenho omento. A membrana que cobre os intestinos, e no caso de animais saudáveis, tem grandes partes de gordura presas a ela. Versículo 4. Os dois rins com a gordura que os cobre, o lóbulo caudado, de acordo com Snite, acerca de outras possibilidades. No Peck's Commentary, sugere que a gordura que os cobria, os rins, era queimada como protesto contra a prática muito difundida da adivinhação por meio da observação do fígado, na qual o lóbulo superior era de grande importância. Versículo 5. Uma oferta de comunhão deveria ser precedida normalmente de um holocausto, embora seja possível que essa exigência fosse satisfeita pelo holocausto diário de 6:12. 2 do rebanho. Versículo 9. A gordura da cauda gorda era uma iguaria produzida por uma raça especial de carneiros e chegava a ser tão pesada que o animal não conseguia ficar em pé. Talvez a palavra traduzida por parte superior em 1 Samuel 9:24 deveria ser emendada para rabo gorduroso, a perna e o rabo malquiline. 1 e 2 Samuel, versículo 16 e 17. Toda a gordura será do Senhor, assim nem a gordura nem o sangue deveriam fazer parte da dieta dos israelitas. Letra D. As ofertas pelo pecado. A oferta pelo pecado estava relacionada tanto à profanação cerimonial quanto à violação moral. A oferta de punição seria um título mais apropriado. Nos casos em que o delito era de caráter mais moral, o princípio geral era que somente pecados por ignorância podiam ser propiciados. Números 15 e 30. A Neb traduz de tal forma 5 do 1 ao 6, que sugere que pecados intencionais de encobrimento eram propiciáveis com ofertas pelo pecado. Essa tese fundamenta-se, no entanto, em tradução incerta que é discutida no comentário desses versículos. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa são duas ofertas do mesmo tipo, mas enquanto aquela trata de ofertas contra Deus, esta está relacionada mais ao mal que alguém comete contra o seu próximo. A regulamentação acerca da oferta pelo pecado é feita de acordo com as condições da pessoa envolvida. O sacerdote ungido, versículo 13 a 21, toda a comunidade de Israel, necessariamente incluindo o sacerdócio. 22, 26, um líder. 27, 35, uma pessoa comum da comunidade, visto que a palavra hebraica para a oferta pelo pecado não é em nada diferente da palavra normal para pecado. Pode ser que pecado em uma ou duas referências do Novo Testamento tenha a conotação hebraica de oferta pelo pecado. Comentários acerca de Romanos 8:3 e 2 Coríntios 5:21.
dos sacerdotes, 4, 1 ao 12, versículo 2, sem intenção, e é literal em erro, seja por ignorância, seja involuntariamente, Septuaginta. Com a exceção de 6, do 1 ao 7, aplica-se o princípio geral, somente pecados desse tipo são cobertos pelas ofertas pelo pecado e pela culpa. Jeová Deus de Israel institui o sacrifício pelos pecados de ignorância e assim revela o mesmo coração compassível e atencioso que aparece no nosso sumo sacerdote, que se compadece dos que pecam por ignorância. Versículo 3. O sacerdote ungido. A referência pode ser ao sumo sacerdote, ou, visto que os filhos de Arão também eram ungidos, a qualquer membro do sacerdócio. Como representantes do povo, os sacerdotes talvez trouxessem culpa sobre o povo, fosse por meio de suas próprias ações, fosse ao conduzirem de forma equivocada aqueles que buscavam a orientação deles. Versículo 6, aspergirá é de fato o verbo aspergir, borrifar, ver comentário de 5, 7 vezes, número 19, 4, sendo 7 um número sagrado, não somente em Israel. A sugestão provavelmente é de uma purificação. O véu do santuário dividia o lugar santo do lugar santíssimo, Êxodo 26, 33. Um ritual de sangue era exigido no lugar santo por causa do pecado do sacerdote que ali oficiava, versículo 7. O altar do incenso aromático ficava no lugar santo, mas no dia da expiação o ritual de sangue da oferta pelo pecado era realizado também no lugar santíssimo. Versículo 8, a gordura do novilho da oferta pelo pecado era tratada de forma exatamente igual à da oferta de comunhão. Versículo 11 e 12, aqui está a santa lei, cobrando o último centavo, bonar, os restos do animal, o último centavo. Os restos do animal deveriam ser levados. O último centavo é no versículo 11 e 12 aqui. Aqui está a santa lei cobrando o último centavo, entre parênteses, bonar. Os restos do animal deveriam ser levados para fora e a um lugar limpo e destruídos. Queimar traduz diferentes verbos no versículo 10, 12. Comentário de 1:9. Assim era simbolizada a remoção completa do pecado que tinha ocasionado a necessidade do sacrifício, mas a destruição das partes do animal, que normalmente eram comidas pelos sacerdotes, servia para destacar a seriedade do pecado. Também a oferta da comunidade a esse respeito, versículos 13 a 21 e 6:30. O autor de Hebreus relaciona tudo isso aos sofrimentos de nosso Senhor, que sofreu fora das portas da cidade. Hebreus 13, 11. Número 2, da comunidade.